Após 7 dias em estado de coma, fingi que ainda não havia recuperado a consciência para testar meu marido. Qual não foi o meu choque ao ouvi-lo dizer para a mãe dele: aumente a dose. Se ela morrer, os 10 milhões de reais dela serão nossos. Depois de 7 dias, presa na escuridão da inconsciência, voltei a sentir o mundo ao meu redor em um quarto de hospital de um branco ofuscante. No entanto, minha primeira reação não foi abrir os olhos, chamar pelo meu marido ou chorar de felicidade por ainda estar viva. Fiquei deitada, completamente imóvel. Havia tanto silêncio que eu podia ouvir meu próprio coração batendo fraco em meu peito. Todo o meu corpo parecia pesado como chumbo. Era como se uma rocha gigantesca estivesse me esmagando contra a cama. Minha cabeça latejava, minhas pálpebras pareciam coladas e minha garganta estava tão seca como se estivesse cheia de areia. Eu queria mover um dedo apenas para ter certeza de que ainda tinha alguma sensibilidade. Mas um pressentimento estranho me deteve. Esse pressentimento sussurrou em minha mente: Alana, não tenha pressa. Não deixe que ninguém saiba que você já acordou. O som monótono do monitor cardíaco ecoava em meus ouvidos. Bip, bip. Soa seco e frio. O cheiro forte de antisséptico invadiu meu nariz, provocando uma onda de náusea. A luz forte das lâmpadas fluorescentes no teto atravessava minhas pálpebras. Mesmo de olhos fechados, eu podia sentir aquela claridade incômoda. Forcei-me a tentar lembrar o que havia acontecido. Por que eu estava ali? Porque meu corpo parecia destruído, como se eu tivesse acabado de ser arrancada das garras da morte. Lentamente, as minhas últimas lembranças retornaram com extrema clareza. Naquela tarde, eu havia acabado de voltar da minha fábrica têxtil na zona industrial de Americana, no interior de São Paulo. Estava exausta após passar o dia inteiro supervisionando o controle de qualidade do nosso mais novo contrato de exportação. Minha sogra, Dona Regina, que raramente pisava na cozinha, naquele dia preparou e me trouxe pessoalmente uma tigela de canja de galinha caipira ainda fumegante. Ela a colocou diante de mim com um sorriso tão doce que chegava a parecer artificial. Você trabalha demais, minha filha. Coma isso para recuperar as forças. Uma mulher, mesmo tendo muito dinheiro, precisa se cuidar. Se você adoecer, quem vai desfrutar de todo o fruto do seu trabalho duro? Naquele momento, pensei que era apenas o seu típico tom irônico, misturado com um pingo de preocupação. Meu coração até se amoleceu. Pensei que após anos de um relacionamento frio, ela finalmente estava me aceitando como uma filha de verdade. No entanto, eu mal havia tomado metade da tigela quando, de repente, um gosto amargo e estranho surgiu na minha garganta. O sabor reconfortante da canja transformou-se em algo metálico e ácido. Minha cabeça pareceu ser golpeada por uma marreta. Meus ouvidos começaram a zunir intensamente e minha visão escureceu. Lembro-me de me apoiar desesperadamente na borda da mesa de jantar. Chamei com a voz rouca, sogra, e então desabei no chão da sala de jantar. Depois disso, restou apenas uma escuridão densa e sufocante. Doutor, por que minha esposa ainda não acordou? Ela está em coma há 7 dias. Uma voz masculina, rouca e embargada pela emoção, trouxe-me de volta à realidade. Era a voz de Tiago, meu marido. Sua voz tremia como a de alguém que acabara de chorar copiosamente. Eu lhe imploro, doutor, salve a vida dela. Pagarei o valor que for necessário. Só quero que ela abra os olhos e olhe para mim mais uma vez. Se eu tivesse ouvido essas palavras no passado, certamente teria chorado de emoção. Eu sempre acreditei que Tiago me amava com sinceridade. Confiava tanto nele que, após a morte dos meus pais, investi todo o meu dinheiro, minha confiança e minha juventude para construir a nossa família. Cuidei dos parentes dele, paguei os estudos do seu irmão mais novo, Lucas, e quitei as inúmeras pequenas dívidas que Dona Regina sempre me apresentava de forma sonsa. Eu sempre repetia para mim mesma que era dever de uma esposa cuidar da família do marido. No entanto, deitada naquela cama de hospital, eu não conseguia entender por que cada palavra doce que saía da boca dele enviava um calafrio terrível pelas minhas costas. Uma mão quente segurou a minha. Tiago estava muito perto, seus dedos apertando a minha palma, como se temesse que eu fosse desaparecer. Ele se inclinou e sussurrou com a voz trêmula: Alana, se você me deixar, como vou viver? Acorde, meu amor. Eu te imploro. Aquela era a mesma mão que eu segurei por anos. Era a mesma voz que me acalmava nos primeiros dias após o nosso casamento. No entanto, quando ele se curvou para acariciar meu rosto, um aroma forte de perfume feminino invadiu meu nariz. Não era o meu perfume, e definitivamente não era o cheiro do hospital.
Era um aroma extremamente doce e marcante. O tipo de fragrância que se fixa fortemente no colarinho de um homem como uma prova silenciosa de uma traição. Com muito esforço, abri meus olhos apenas uma fresta quase imperceptível. Sob a luz embaçada, vi o punho da sua camisa azul clara. No tecido havia uma mancha leve de base de maquiagem, ligeiramente borrada, como se o rosto de uma mulher tivesse se esfregado ali recentemente. E perto do botão estava preso um fio de cabelo longo e castanho. Aquele fio de cabelo parecia cortar os meus olhos. Meu coração se despedaçou instantaneamente. Um marido que chorava ao lado do leito de sua esposa em coma há 7 dias. Por que carregava os vestígios de outra mulher em sua camisa? Fechei os olhos bem apertados novamente, tentando respirar o mais calmamente possível, fingindo estar em um sono profundo. Não ousei deixar minhas pálpebras tremerem ou meus dedos se moverem. Naquele momento, algo muito mais forte do que a dor da traição despertou dentro de mim. Aquele pressentimento era tão assustador que percebi que se eu acordasse rápido demais, talvez nunca descobrisse a verdade por trás de tudo. A porta do quarto se abriu e ouvi os passos rápidos do médico. Ele examinou minhas pupilas, ouviu meu coração e meus pulmões e então disse a Tiago que o momento crítico havia passado, mas que após um coma tão prolongado poderia haver sequelas cerebrais. Eu ainda precisava de observação e ele não podia garantir se eu recuperaria a consciência plenamente. Tiago permaneceu em silêncio por alguns segundos. Pensei que ele perguntaria se eu estava sentindo dor, se havia chance de recuperação total ou como deveria cuidar de mim no futuro. No entanto, a primeira pergunta que saiu de seus lábios fez o sangue congelar em minhas veias. Se ela não acordar, os ativos e os documentos da fábrica dela vão precisar de uma procuração legal para assinatura? Doutor, o silêncio tomou conta do quarto por um instante. Até o som do monitor cardíaco parecia diminuir. Aquela pergunta veio rápida demais, fria demais, sem qualquer vestígio da preocupação de um marido que quase perdera a esposa. Fiquei ali imóvel, mas no meu peito parecia haver uma faca sendo girada lentamente. No final das contas, o que o preocupava não era se eu iria acordar ou não, mas sim quem teria acesso ao meu dinheiro, à minha fábrica têxtil e ao saldo de 10 milhões de reais na minha conta pessoal. Se eu nunca acordasse, eu não abriria os olhos, não emitiria som, não choraria, porque a partir daquele segundo, eu sabia com certeza que precisava continuar fingindo. No começo, eu só queria testar meu marido, mas agora, fingir que ainda não havia acordado não era mais um teste. Era para salvar a minha própria vida. Deitada na cama, deixei que a pergunta fria de Tiago continuasse ecoando na minha mente. Ativos, documentos da fábrica, procuração. Apenas alguns minutos após o médico dizer que o meu retorno à consciência era incerto, a primeira coisa em que ele pensou não foi na vida da esposa, mas no controle de tudo que eu possuía. Forcei-me a não tremer, a não esboçar a menor reação. Eu sabia que um único tremor involuntário na pálpebra ou um leve movimento de dedo poderia me empurrar para o abismo da minha própria morte. Durante todo aquele dia, Tiago permaneceu sentado ao lado da minha cama. Diante dos médicos e enfermeiros, ele cuidava de mim com tamanha dedicação que qualquer um que assistisse à cena derramaria lágrimas de emoção. Quando o cobertor escorregava, ele logo o ajeitava. Quando meus lábios ficavam secos, ele os umedecia com algodão embebido em água. Quando a enfermeira trocava o frasco do soro, ele ficava por perto e perguntava com um tom preocupado: "Enfermeira, por favor, vá devagar. Minha esposa tem muito pavor de dor." Se eu não estivesse ali deitada, fingindo dormir e ouvindo cada palavra, eu também teria acreditado que tinha o melhor marido do mundo. Tiago chegou a ligar para parentes de ambos os lados da família, fazendo questão de ativar o viva-voz para que sua voz embargada ecoasse pelo quarto. "Sim, tia. A Lana ainda não acordou. Tô aqui há 7 dias direto, só esperando que ela abra os olhos. O dinheiro não importa, tia. Desde que ela sobreviva. Estou disposto a vender a nossa casa, se for necessário." Do outro lado da linha, os parentes o consolavam com profunda simpatia. Alguém chegou a comentar: "Que sorte a Lana tem de ter um marido tão amoroso." Ouvindo aquilo, minha garganta se apertou não pela emoção, mas pelo nojo. Um ser humano capaz de encenar um teatro desses possui uma alma extremamente sombria. Submersa naquele silêncio fingido, de repente me lembrei dos primeiros anos do nosso casamento. Naquela época, Tiago não era esse homem elegante e vaidoso de hoje. Ele falava de forma mansa, sempre cedia às minhas vontades e esteve ao meu lado nos momentos em que me senti mais vulnerável, especialmente quando meus pais faleceram,
um após o outro. Foi ele quem ficou ao meu lado diante dos túmulos deles, segurando minha mão com força e dizendo: agora eu sou a sua família. Você nunca mais estará sozinha. Por causa daquelas palavras, eu confiei nele plenamente. Confiei tanto que quando minha fábrica têxtil começou a dar grandes lucros, permiti que ele se envolvesse em muitos negócios. Embora eu nunca tenha entregado os documentos financeiros em suas mãos, acreditava que marido e mulher deviam confiar um no outro. No entanto, os bens deixados pelos meus pais eu sempre mantive sob rígido controle. Sem que eu percebesse, essa minha cautela era o que o deixava inquieto. Ao cair da noite, a porta do quarto se abriu novamente. Ouvi o som característico de saltos altos batendo no chão, acompanhado por um cheiro forte de pomada de cânfora e um perfume adocicado e denso. Dona Regina havia chegado trazendo sacolas de comida. Ao me ver imóvel na cama, ela começou a chorar e a lamentar dramaticamente. Meu Deus, minha nora querida, por que você está desse jeito? Meu coração está despedaçado. Se algo acontecer com você, como vou prestar contas aos seus falecidos pais no outro mundo? Sua voz era estridente, trêmula e carregada de uma falsa dor. Duas enfermeiras que estavam por perto a olharam com profunda compaixão. Tiago logo a abraçou, ajudando a se sentar na cadeira e com os olhos marejados disse: mãe, acalme-se. O médico disse que ainda há esperança. Eles encenavam um papel perfeito. A sogra devastada pela nora e o marido com o coração partido. Se houvesse uma câmera ali, o público certamente choraria junto, mas não eu. Eu apenas continuava deitada, sentindo ondas de frio percorrerem minha espinha. Cerca de 10 minutos depois, as enfermeiras saíram. Assim que a porta se fechou, o choro de Dona Regina cessou instantaneamente, como se um interruptor tivesse sido desligado. Ela colocou as sacolas de comida sobre a mesa, jogou-se pesadamente na cadeira e sua voz tornou-se áspera e ríspida. Já chega de teatro, Tiago. Minha cabeça já está estourando de tanto pensar nas suas dívidas. Meu sangue congelou. As lágrimas pela nora eram apenas encenação. Tiago imediatamente sussurrou: mãe, fale baixo. Neste hospital tem câmeras de segurança e as enfermeiras passam pelo corredor o tempo todo. Aquela frase me fez perceber a realidade. Ele não estava desesperado de dor. Ele estava extremamente focado, sabia exatamente onde estava, o papel que estava desempenhando e o que precisava evitar. Um marido verdadeiramente arrasado não seria frio o suficiente para lembrar a mãe sobre câmeras de segurança enquanto a esposa estava em coma diante dele. Dona Regina inclinou-se para a frente com um tom de voz cheio de ganância. Onde está a caderneta daquela conta de 10 milhões? Você me disse que ela já tinha assinado a procuração. Tiago rangeu os dentes. Não deu tempo. Um dia antes de desmaiar, ela mudou a senha do cofre e transferiu todos os documentos importantes para a fábrica. Não imaginei que ela agisse tão rápido. Ao ouvir aquilo, meu coração falhou uma batida. Lembrei-me de que, uma semana antes do ocorrido, Beatriz, minha contadora-chefe, havia me ligado. Ela disse que uma pessoa de fora andou sondando sobre os procedimentos de saque das contas da empresa e perguntando quem teria direito de assinatura caso a proprietária fosse hospitalizada. Aquele pressentimento ruim me fez mudar imediatamente todas as senhas, recolher os carimbos adicionais e transferir os documentos para o meu cofre pessoal na fábrica. Na época, pensei que fosse apenas uma precaução de negócios de rotina. Quem diria que, por puro instinto, eu havia bloqueado o caminho do meu próprio marido? Dona Regina sibilou. E o que fazemos agora? Os cobradores de dívidas estão na nossa cola. Não se esqueça de que metade da nossa casa já está hipotecada. Tiago silenciou por alguns segundos e, com uma voz baixa, mas assustadoramente nítida, respondeu: se a Alana nunca mais acordar, vou entrar com uma petição na justiça para que ela seja declarada legalmente incapaz. Dessa forma, como marido legítimo, terei pleno direito de gerenciar tudo o que é dela. Eu ouvi cada palavra. O sangue em minhas veias parecia gelo. O homem que prometera ser meu protetor estava planejando me transformar em um vegetal para usurpar meus bens de forma legal. Dona Regina ainda não parecia convencida. E se ela acordar? A Alana não é boba. Se ela abrir os olhos, nós dois estaremos arruinados. Tiago suspirou longamente. Um silêncio pesado pairou no ar. E então ele pronunciou as palavras que me fizeram duvidar dos meus próprios ouvidos. Tamanha frieza do seu tom. Nesse caso, nós garantimos que ela nunca mais acorde. Fechei meus olhos com ainda mais força. Dentro de mim já não havia dor. O que restava era um vazio frio como gelo.
Descobri que passar 7 dias em coma não era a pior coisa do mundo. A pior coisa era acordar e perceber que a pessoa sentada ao lado da sua cama não estava esperando pelo seu retorno, mas sim pela sua morte. A noite no hospital revelou-se muito mais fria do que eu imaginava. Durante o dia, ainda se ouviam passos, conversas de enfermeiras ou o ranger de macas no corredor, mas quando a noite caía, tudo mergulhava em um poço de silêncio absoluto. No meu quarto, apenas a fraca luz de cabeceira permanecia acesa, projetando uma sombra amarelada na parede branca. O monitor cardíaco continuava com seu bip monótono, indiferente. Fiquei deitada de olhos fechados. Meu corpo estava imóvel, mas minha mente estava muito mais alerta do que durante o dia. Eu não ousava dormir, não por falta de cansaço, mas por pavor. Depois do que ouvira, sabia que não tinha mais nenhum aliado ao meu lado. Cada ruído no corredor, cada rangido na fechadura, cada respiração alheia fazia meu corpo inteiro se contrair internamente. Tive que aprender a jazer como alguém verdadeiramente em coma, respirando de forma lenta e compassada, sem permitir que minhas pálpebras tremessem ou meus dedos fizessem qualquer movimento voluntário. Foi ali que compreendi, às vezes para sobreviver você precisa fingir que já morreu primeiro. Por volta da meia-noite, a porta do quarto rangeu de leve. O som das dobradiças foi quase imperceptível, mas para mim soou como o atrito de uma lâmina. O vento frio da noite invadiu o quarto, trazendo consigo o cheiro familiar de eucalipto de Dona Regina e o odor discreto de tabaco das roupas de Tiago. Ouvi-os entrar com passos extremamente cautelosos, como se temessem acordar o hospital inteiro. Curiosamente, não tinham medo de me acordar. Para eles, eu já não era um ser humano, mas sim um objeto inanimado sobre o colchão. Dona Regina colocou algo sobre a mesa de cabeceira, bem perto da minha cabeça. O som do saco plástico sendo manuseado no meio daquele silêncio fez meu coração disparar. Ela falou em tom de sussurro, mas cada palavra chegou perfeitamente aos meus ouvidos. Aquele meu conhecido garantiu que esse remédio faz a pessoa dormir profundamente e o coração vai parando aos poucos. Para quem vê de fora, vai parecer apenas uma complicação natural do coma. Ao ouvir aquilo, minha mente ficou dormente. Se durante o dia eu ainda tentava me consolar pensando que havia entendido errado ou que eles estavam apenas em pânico discutindo sobre a herança, naquela noite todas as ilusões desmoronaram. Tiago hesitou por um instante e perguntou em um sussurro tenso: "Mãe, tem certeza? Não quero problemas. Se o hospital desconfiar, estamos fritos." Dona Regina bufou, como se o filho estivesse sendo tolo. Eu já me informei. Em doses pequenas, funciona apenas como um sedativo, mas em doses altas não tem salvação. O importante é o médico não suspeitar. Todos os dias adicionamos um pouquinho na água para higienizar a boca dela ou pela sonda de alimentação. Ela está em coma, quem vai notar? Deitada ali, senti meu sangue esfriar gradativamente. Eles não estavam apenas torcendo para que eu não acordasse. Estavam preparando ativamente o caminho para que eu nunca mais acordasse na vida. De repente, lembrei-me daquela canja de galinha. O gosto amargo, a dor de cabeça insuportável e a fraqueza repentina antes de apagar. Um pensamento terrível me atingiu com tanta clareza que tive vontade de gritar. O meu coma não fora um acidente ou uma doença súbita. Fora obra das mãos das pessoas que eu chamava de marido e de sogra. Tiago andava de um lado para o outro no quarto. Seus passos pararam bem ao lado da minha cama. Ele deu um suspiro pesado e sua voz carregava frustração. Preciso conseguir esses 10 milhões e a fábrica o quanto antes. Se ela morrer, eu resolvo o enterro. Depois digo aos funcionários que há um documento de transferência de direitos que precisa ser assinado para quitar as dívidas da empresa. Aquela gente da fábrica é simples. Com um pouco de pressão, eles assinam tudo. Ouvir aquilo me causou uma dor imensa. Aquela fábrica não era apenas um bem comercial, era o meu suor. Era um negócio cujas fundações foram erguidas pelos meus falecidos pais e que eu expandira com enorme sacrifício ao longo de anos. Mas na boca dele, a fábrica era apenas um pedaço de sucata a ser vendido para cobrir suas próprias dívidas de jogo. Dona Regina conseguia ser ainda mais peçonhenta. Sentada na cadeira, sua voz transbordava uma ganância indisfarçável. Se vendermos aquela fábrica, conseguimos dezenas de milhões. Para que uma mulher precisa de tanto dinheiro? No fim das contas, tudo acaba nas mãos do marido mesmo. Para ser sincera, desde que ela começou a ganhar muito dinheiro, eu não suportava olhar para a cara dela. É nora, mas quer controlar toda a riqueza. Não pensa no marido e na família dele. Por isso a vida dela foi amaldiçoada desse jeito. Por anos,
Fui eu quem quitou as dívidas do outro filho dela, quem comprou seus remédios caros e pagou a faculdade de Lucas, irmão de Tiago. Mas para ela, nada disso era suficiente. Ela queria também a minha vida. Tiago permaneceu estático. Ele estava tão perto que eu podia sentir o calor de sua respiração em meu rosto. Sua voz tornou-se baixa, fria e determinada. Vamos aumentar a dose. Se ela morrer, os 10 milhões serão nossos. Aquela frase foi como um golpe de faca, cortando qualquer laço que ainda restasse em minha alma. Os deveres de esposa, as lembranças dos tempos difíceis, mas felizes, os votos de casamento feitos diante da foto dos meus pais, tudo desmoronou em um milésimo de segundo. Uma lágrima escapou do canto do meu olho, mas não a ousei soluçar. Apenas deixei que a lágrima escorresse, simulando uma reação involuntária de um paciente enfermo. Tinha pavor de que, se percebessem meu choro real, descobririam que eu ouvira tudo. Dona Regina inclinou-se. Suas mãos ásperas e frias seguraram meu queixo e viraram meu rosto de lado, como se examinassem uma mercadoria quebrada. Ela sorriu com desdém, até dá um pouco de pena. Mas a culpa é dela mesma por ser tão pão dura. Uma nora que não entrega o dinheiro para a família do marido não tem uma vida de paz. Tiago afastou a mão da mãe. Chega, mãe. Saia. Se ficarmos muito tempo aqui e as câmeras pegarem, podemos ter problemas. Dona Regina recolheu o frasco de remédio, guardou-o na bolsa e saiu acompanhada pelo filho. A porta se fechou e o quarto foi novamente dominado pelo som frio do monitor médico. Fiquei imóvel por um longo período até ter absoluta certeza de que não havia mais passos no corredor. Só então, reunindo as poucas forças que me restavam, tentei mover meus dedos. As pontas dos meus dedos tremeram, arrastando-se lentamente pelo lençol branco até tocarem o botão de chamada da enfermagem. Se eu o pressionasse, alguém viria correndo. No entanto, contive o movimento. Percebi que, se acionasse o alarme agora, eles negariam tudo. O remédio já havia sido levado. Ninguém testemunhara a conversa. E eu não passava de uma paciente frágil que acabara de voltar de um coma, sem nenhuma prova em mãos. Lentamente recolhi minha mão. Na penumbra do quarto, engoli minhas lágrimas. Fiz uma promessa solene a mim mesma. Eu iria sobreviver, não apenas para escapar, mas para garantir que eles pagassem caro por cada palavra dita naquela noite. No dia seguinte, quando a luz pálida do sol começou a passar pelas frestas da cortina, eu continuava deitada como se nada tivesse acontecido. Meu corpo doía e minha cabeça latejava com uma dor incômoda. No entanto, o pior sofrimento não era o físico, mas sim a necessidade de continuar encenando diante das pessoas que ansiavam pelo meu fim. Tiago dormia na poltrona ao lado da cama. Uma de suas mãos repousava sobre a ponta do meu cobertor, como se estivesse finalizando seu papel de marido dedicado. Qualquer pessoa que entrasse naquele quarto sentiria pena dele. Por volta das 8 da manhã, a porta se abriu e passos firmes e compassados ecoaram pelo quarto. Ouvi a voz calma e imponente de um médico. Senhor, por favor, retire-se por um instante. Vou examinar os reflexos da paciente. Era o doutor Wagner, chefe do departamento de neurologia. Ele já havia passado por aqui no dia anterior, mas eu não prestara muita atenção nele. Sua voz era pausada, nem apressada, nem fria. O tom típico de quem lida diariamente com a linha tênue entre a vida e a morte. Tiago acordou assustado. Sua voz ainda estava rouca pelo sono, mas ele logo tentou esboçar preocupação. Doutor, alguma evolução? O Dr. Wagner não respondeu de imediato. Ele puxou a cortina ao redor da maca, apontou uma pequena lanterna para os meus olhos e disse em tom neutro: preciso examinar primeiro. Fique ali no canto e não toque na paciente. Era uma instrução médica padrão. No entanto, por alguma razão, senti uma firmeza oculta em seu tom. A luz da lanterna atravessou minhas pálpebras, incomodando-me. Tentei não demonstrar nenhuma reação óbvia, mas parece que o Dr. Wagner percebeu algo. Ele inclinou-se um pouco mais e, com extremo cuidado, levantou uma das minhas pálpebras. Naquela fração de segundo, ouvi-o dar um suspiro muito discreto. Então, com a voz alta o suficiente para que Tiago ouvisse, ele disse: a reação pupilar ainda está presente, mas não é suficiente para afirmar que o cérebro recuperou a consciência. Em seguida, ele se inclinou bem perto do meu ouvido e sussurrou de forma tão sutil que sua voz quase se misturou ao bip do monitor. Alana, se estiver me ouvindo, pisque 2 vezes. Meu coração pareceu parar. Ele me chamou pelo nome Alana e não de paciente ou sua esposa. Aquele chamado despertou uma lembrança adormecida. Meu falecido pai,
Tinha um grande amigo de infância que era médico, cujo nome era Wagner. Quando eu era criança, sempre que ele visitava a nossa casa, meu pai brincava dizendo que ele era o médico mais rabugento do bairro. Após o falecimento do meu pai, encontrei-me com ele poucas vezes, apenas no velório. Depois, a correria da vida fez com que perdêssemos o contato. Eu nunca imaginaria que seria ele quem estaria agora cuidando de mim. Reunindo todas as minhas forças, pisquei 2 vezes de forma bem lenta. 1, 2. O semblante do Dr. Wagner permaneceu profissional e impassível, como se nada tivesse acontecido. No entanto, sua mão, que estava em meu pulso, deu um aperto rápido e firme, um sinal quase imperceptível. Eu entendi. Ele se virou, abriu as cortinas e falou com Tiago em tom formal. Até o momento, não há sinais de retorno completo da atividade cerebral. A família precisa continuar observando. E reforço: nunca administrem medicamentos externos a pacientes sem autorização. Pacientes que saem de comas longos são extremamente sensíveis. Qualquer alteração de dosagem pode ser fatal. Tiago forçou um sorriso, suavizando o tom de voz. Com certeza, doutor. Não daremos nada sem o seu consentimento. Minha esposa passou por essa fatalidade. Como eu ousaria agir por conta própria? As palavras pareciam nobres, mas eu sabia que por dentro ele estava em pânico. Exatamente naquele instante, o celular de Tiago tocou. Ele olhou para a tela e seu semblante mudou ligeiramente. Ele disse apressado: Doutor, por favor, continue examinando minha esposa. Preciso dar uma saída rápida. É uma ligação importante do escritório. Assim que a porta se fechou, o Dr. Wagner inclinou-se rapidamente e examinou o canto dos meus lábios, minhas unhas e meus pulsos. Seus movimentos eram rápidos, mas muito precisos. Ele colheu uma nova amostra de sangue e sussurrou para a enfermeira que o acompanhava: Identifique esta amostra com uma etiqueta especial e entregue-a diretamente em minhas mãos. Não registre no sistema geral do hospital. Quando restamos apenas nós dois e o som das máquinas no quarto, ele perguntou em voz muito baixa: Você já acordou há muito tempo? Tentei articular os lábios. No entanto, nenhum som saía da minha garganta seca. Lágrimas voltaram a escorrer pelos meus olhos. O Dr. Wagner gentilmente a secou com um lenço de papel. Se não conseguir falar, não force. Pisque 1 vez para sim, 2 para não. Você ouviu a conversa da sua família? Pisquei 1 vez. Sua mão estancou por 1 segundo. Tem a ver com medicamentos? Pisquei mais 1 vez. Dessa vez, o olhar dele tornou-se sombrio. Ele revisou meu prontuário, analisando cada substância administrada. Instantes depois, sussurrou: Suspeito de resíduos de um sedativo forte no seu sangue que não condiz com o nosso tratamento. O resultado definitivo sairá após os exames de laboratório. Mas escute-me com muita atenção. Não tome nenhuma atitude precipitada. A pessoa que quer atentar contra a sua vida está muito próxima de você. Ao ouvir aquelas palavras, minhas lágrimas caíram ainda mais rápido. Não por medo, mas porque, naquele quarto cercado de mentiras, eu finalmente encontrara alguém em quem podia confiar plenamente. O Dr. Wagner endireitou o corpo, ajustando a sonda do meu soro como se fizesse um procedimento de rotina. Contudo, ao trocar o frasco, ele secretamente substituiu parte da medicação por soro fisiológico inofensivo. Ele chamou sua enfermeira de confiança e deu instruções firmes. A partir de agora, registre detalhadamente quem entra e sai deste quarto, o horário e o que trazem consigo. Faça isso sem levantar suspeitas. Diga que é um novo protocolo do setor. A enfermeira assentiu, olhando-me com um olhar de profunda simpatia e cumplicidade. Antes de sair, o Dr. Wagner curvou-se para ajeitar o meu cobertor e sussurrou pausadamente: Seu pai, antes de falecer, deixou-me um envelope lacrado. Ele me pediu que o entregasse a você caso um dia você passasse por uma situação grave envolvendo seu marido ou seus bens. Fiquei imóvel, mas parecia que um trovão havia estourado na minha mente. Meu pai já previra tudo isso? O doutor Wagner me olhou por um longo instante e acrescentou: Tenha um pouco mais de paciência, Alana. No momento você ainda não pode se levantar, mas você não está mais sozinha. A porta se abriu novamente. Tiago entrou, trazendo de volta sua habitual expressão de aflição. Enquanto isso, continuei deitada de olhos fechados. Mas dessa vez, naquela escuridão, eu via uma centelha de esperança. Não demorou muito para que Tiago voltasse a se sentar. O Dr. Wagner reapareceu com uma pasta nas mãos. Ele analisou os dados do monitor e disse de forma natural:
Vou encaminhar a paciente para realizar uma nova tomografia computadorizada. Após um coma longo, precisamos comparar as imagens cerebrais para garantir que não haja agravamento de lesões. Tiago prontamente se levantou. Eu vou acompanhá-la. O Dr. Wagner olhou para ele de relance e respondeu calmamente. A presença de acompanhantes não é permitida na sala de tomografia. O senhor pode aguardar aqui por cerca de 20 minutos. Traremos a paciente de volta em breve. Pude notar claramente a hesitação de Tiago. Muito provavelmente, ele não queria me perder de vista. Mas diante do médico e dos enfermeiros, não pôde recusar abertamente. No fim, limitou-se a se curvar, segurar minha mão e encenar novamente o papel de marido zeloso. Alana, meu amor, vai dar tudo certo. Vou ficar aqui te esperando. Se eu não tivesse escutado suas palavras cruéis na noite anterior, talvez eu tivesse me deixado levar por aquela voz. Mas agora, cada palavra dele parecia trazer um sopro congelante. Minha maca hospitalar foi empurrada para fora do quarto. As rodas faziam um som metálico ao longo do extenso corredor com cheiro de antisséptico. Eu continuava de olhos fechados, imóvel, porém todo o meu corpo estava tenso como uma mola. Na curva do corredor, o Dr. Wagner fez um sinal para que a enfermeira mudasse de rumo. Não fomos para a sala de tomografia, mas sim para uma pequena sala técnica no final do corredor. A porta foi aberta. Lá dentro havia apenas um computador, arquivos e alguns monitores. Assim que trancaram a porta, o Dr. Wagner inclinou-se sobre mim e sussurrou: Alana, aqui é seguro, não precisa abrir os olhos. Apenas escute. Pisquei uma vez. Ele se sentou na cadeira ao lado e retirou do bolso do jaleco um pequeno pendrive prata. Ao ouvir o barulho do metal, meu coração apertou. Parecia que eu já sabia que o que ouviria tinha relação direta com meu pai. O Dr. Wagner inseriu o pendrive no computador. Segundos depois, uma voz extremamente familiar ecoou no ambiente. Uma voz grave, calorosa, com um tom ligeiramente rouco, a voz do meu pai. Alana, minha filha, se você está ouvindo esta gravação, significa que eu já não estou mais aqui para protegê-la. E isso significa que o que eu mais temia realmente aconteceu. Ao ouvir aquela única frase, minhas lágrimas rolaram sem controle. Meu pai havia falecido há 3 anos, mas sua voz soava tão nítida, como se ele estivesse sentado ao meu lado, afagando minha cabeça com suas mãos calejadas, exatamente como fazia na minha infância. Na gravação, meu pai explicou que os 10 milhões de reais que eu julgava ser uma herança comum não eram algo simples. Era um fundo que ele havia reservado secretamente para mim. Não para que eu ostentasse ou esbanjasse, mas como uma salvaguarda contra uma possível ruína no meu próprio casamento. Meu pai falava de maneira pausada. Eu sei que você deve ter ficado chateada ao ouvir meus conselhos no passado, minha filha. Mas antes mesmo de vocês se casarem, eu descobri que o Tiago estava consultando secretamente um advogado sobre os direitos de herança dos bens particulares de uma esposa. Um homem que nem sequer havia se casado oficialmente, mas já questionava quem herdaria o patrimônio caso a esposa falecesse. Eu não podia ficar de braços cruzados. Eu continuava deitada, sentindo as lágrimas molharem minhas têmporas. Meu pai enxergara todos os sinais de alerta que eu decidi ignorar, cega pela paixão. Naquela época eu defendia Tiago contra tudo e contra todos. Meu pai havia me aconselhado a ter cautela, questionando se eu tinha certeza de que aquele homem me amava pelo que eu era e não pelo que eu possuía. Cheguei a ficar chateada com meu pai, achando que ele era desconfiado demais com o futuro genro. Agora, cada palavra dele parecia uma agulha perfurando meu coração. A gravação continuava. Não obriguei você a romper o noivado porque conheço bem a sua teimosia. Quanto mais eu proibisse, mais você insistiria e acabaria se machucando. Por isso, limitei-me a preparar uma saída de emergência para você. Aqueles 10 milhões de reais foram bloqueados em uma conta de custódia especial. Esse montante só pode ser liberado com a sua confirmação pessoal direta, utilizando seus dados biométricos e uma chave específica. Ninguém, nem mesmo seu marido, pode encostar nele. Fiquei estupefata. Tiago e Dona Regina planejavam acabar comigo por um dinheiro que acreditavam que herdariam com a minha morte, sendo que na realidade nunca teriam a menor chance de tocá-lo. Em seguida, meu pai disse algo que me fez prender a respiração. Se a sua morte ocorrer de forma suspeita ou não natural, todo esse montante será transferido automaticamente para uma fundação beneficente de amparo a órfãos, em nome do seu pai e da sua mãe. Prefiro entregar essa quantia a desconhecidos
do que permitir que ela caia nas mãos de quem enxerga a vida da minha filha como uma transação comercial. Morde meu lábio com força para conter o soluço. Durante todos aqueles dias na fronteira entre a vida e a morte, senti-me completamente desamparada, mas descobri que, mesmo após sua partida, meu pai havia deixado um último escudo para me proteger. O Dr. Wagner desligou a gravação e retirou um envelope pardo de uma gaveta, colocando próximo à minha mão. Além desta gravação, seu pai deixou um testamento complementar. Nele consta claramente que, caso você sofra qualquer sinistro sob suspeita de crime, o administrador provisório de seus bens não será o seu marido, mas sim um escritório de advocacia independente liderado pelo Dr. Henrique, indicado pelo seu pai. Ele mantém todos os documentos originais guardados até hoje. Pisquei, dominada por um misto de dor e espanto. Meu pai não apenas desconfiara de Tiago, ele havia planejado detalhadamente cada passo para impedi-lo. O doutor Wagner olhou-me com firmeza e afeto. Agora entende a pressa deles? Eles acham que a sua morte lhes trará riqueza, mas quanto mais desesperados eles agem, mais fundo eles entram na armadilha. Seu papel agora não é pular da cama e enfrentá-los. Seu papel é continuar viva, em silêncio, e deixar que a ganância deles se revele por completo. Lentamente, fechei meus olhos. O medo ainda existia, mas já não me dominava como antes. Em seu lugar, surgiu uma calma fria. Comecei a entender. Tiago e Dona Regina estavam perseguindo uma ilusão ao cobiçar os 10 milhões de reais. Quanto mais gananciosos, desesperados e implacáveis se mostrassem, mais rastros deixariam pelo caminho. Eu já não queria apenas escapar das garras deles. Queria que eles mesmos caminhassem em direção à armadilha que meu pai havia preparado anos atrás, a armadilha que eu, cega pelo amor, nunca havia percebido. Momentos depois, o Dr. Wagner retirou o pendrive, guardou o envelope e chamou a enfermeira para me levar de volta. Durante o trajeto pelo corredor, permaneci imóvel, fingindo não saber de nada, mas dentro do meu peito eu já era uma mulher completamente diferente. Assim que a porta do quarto se abriu, Tiago deu um salto e correu até mim, segurando minha mão com força. Meu amor, você voltou! Doutor, está tudo bem com a minha esposa? Ouvindo aquela voz falsamente preocupada, tive vontade de rir. Deitei-me novamente naquela cama de hospital, dando continuidade ao meu teatro. Mas a partir daquele instante, eu era a caçadora e eles eram as presas. 2 dias depois, Tiago começou a demonstrar impaciência. Ele já não aguentava passar tanto tempo ao lado da minha cama encenando o papel de marido sofredor. Toda vez que o doutor Wagner vinha para a visita de rotina, Tiago fazia a mesma pergunta. Doutor, minha esposa continua apenas deitada sem apresentar melhoras. Posso levá-la para casa para que eu mesmo cuide dela? Tudo bem? Sua voz parecia carregar preocupação, mas eu sabia muito bem que ele não estava buscando o melhor tratamento para mim. Ele só queria me tirar dali, longe de médicos, enfermeiros, câmeras e de tantos olhares atentos. O Dr. Wagner analisou meu prontuário, pensou por um instante e respondeu. O quadro dela ainda exige cuidados monitorados. Levá-la para casa neste momento não seria o mais indicado. Tiago suspirou profundamente, passando a mão pela testa para simular um esgotamento extremo. Doutor, por favor, compreenda. Meu coração dói ao ver. Lá aqui sozinha neste quarto tão frio. Eu tenho recursos para contratar uma enfermeira particular de alto nível e adquirir todos os equipamentos necessários. Minha esposa se sente melhor em casa. Quem sabe em um ambiente familiar ela não reage? Se eu não soubesse do plano macabro deles, teria acreditado que aquelas palavras vinham do mais puro amor. Mas agora, cada frase me causava náuseas. O Dr. Wagner olhou para mim de relance, como se me lembrasse de manter a calma. Por fim, com a voz moderada, ele disse: se a família faz questão, o hospital providenciará os trâmites para a internação domiciliar. Mas volto a frisar, nada de medicamentos sem prescrição direta. O tratamento em casa exige o mesmo rigor. Tiago assentiu prontamente. Com certeza, doutor. Eu entendo perfeitamente. Amo demais a minha esposa. Jamais cometeria qualquer imprudência. Aquelas palavras me davam vontade de gargalhar. Como um ser humano que há pouco conspirava com a mãe sobre aumentar a dose de um veneno para acabar com a esposa conseguia pronunciar a palavra amor com tanta naturalidade, ele era muito mais perigoso do que qualquer inimigo que atacasse abertamente. Naquele mesmo dia recebi alta. Antes de sairmos do quarto, o Dr. Wagner, simulando ajustar o meu acesso do soro, colocou discretamente um objeto pequeno, metálico e achatado na palma da minha mão. Eu não podia ver,
mas reconheci pelo tato o formato de um mini gravador de voz. Ele se inclinou e disse em tom firme para que Tiago ouvisse: "Descanse bastante em casa e mantenha a tranquilidade." E então sussurrou no meu ouvido: "Se algo acontecer, deixe este aparelho registrar tudo." Uma ambulância particular transportou-me até o nosso chalé em Campos do Jordão. Aquele lugar fora, no passado, nosso refúgio de amor. Um local onde dediquei tanto tempo e carinho. A primavera buganvília florida no portão de entrada que eu mesma plantei, as cortinas da sala que levei semanas para escolher, a cozinha onde passei noites preparando caldos para Tiago quando ele ficava doente. No entanto, hoje, ao ver minha maca passar por aquele portão, senti-me como se estivesse sendo trancada em uma gaiola escura, um lugar onde ninguém escutaria os meus gritos. Dona Regina já nos aguardava na entrada. Seu semblante era radiante, contrastando totalmente com a fisionomia abatida que exibia no hospital. Ela disse aos paramédicos: "Por favor, tenham muito cuidado. Minha nora ainda está extremamente debilitada." Porém, no momento em que a porta do meu quarto se fechou, seu tom de voz tornou-se frio como gelo. Finalmente trouxemos ela para cá. Mais 2 dias naquele hospital e as nossas intenções poderiam ser descobertas. Tiago advertiu em voz baixa. "Mãe, fale baixo." Dona Regina desdenhou. "Estamos na nossa própria casa. De que você tem medo?" Meu quarto principal havia sido transformado em uma espécie de leito de UTI. Uma cama hospitalar estava posicionada no centro. Ao lado havia um aparelho de pressão, um cilindro de oxigênio, frascos de soro e um armário de medicamentos novinho em folha. À primeira vista, parecia uma estrutura impecável e cheia de zelo, mas, para mim, cada item ali representava uma ferramenta do meu cativeiro. As janelas foram travadas, a linha telefônica da casa foi cortada e as cortinas foram completamente fechadas. Fiquei ali deitada, ouvindo cada ruído, sentindo meu coração congelar. No fim da tarde, Tiago trouxe uma mulher por volta dos 30 anos, vestindo um uniforme branco de enfermeira. Chamava-se Yara. Tinha o rosto arredondado e falava de forma mansa. À primeira vista, parecia simpática, mas seu olhar revelava o oposto. Olhos vigilantes, frios e astutos. Ela me encarava não como uma paciente, mas como um fardo perigoso que exigia guarda rigorosa. Tiago a apresentou. "Esta é a Yara, a enfermeira que contratei para cuidar de você. Ela estará de plantão aqui 24 horas. Yara inclinou-se para ajeitar o lençol e disse com voz suave: "Dona Lana, fique tranquila, vou cuidar muito bem da senhora." Contudo, ao tocar meu pulso, ela o apertou com uma força desnecessária. Percebi na hora. Ela não viera para cuidar, viera para vigiar. Na primeira noite em casa, Yara me trouxe um copo com um líquido esbranquiçado e turvo. O odor era estranho, meio metálico e com um toque forte de cânfora que em nada se assemelhava a qualquer remédio do hospital. Tiago estava ao lado, observando fixamente com uma colher pequena em mãos. Yara tentou introduzir o líquido em minha boca enquanto sussurrava: "Tome tudo, dona Lana. Com isso a senhora vai dormir um sono bem pesado." Então ela aproximou a boca do meu ouvido e murmurou friamente: "Se a senhora inventar de acordar agora, vai ser muito pior para você." Senti minha cabeça dormente, mas permaneci imóvel. Quando a colher tocou meus lábios, deixei que o líquido entrasse, mas não o engoli. Mantive-o preso sob a língua, contra o céu da boca, aguardando o momento em que Yara se virasse para pegar um lenço. Naquela fração de segundo, virei o rosto levemente de lado e cuspi quase todo o líquido em uma compressa de gás que eu havia escondido sob a minha bochecha. O cheiro daquela substância impregnou o tecido, provocando-me ânsia de vômito. Mas eu sabia que tinha acabado de salvar a minha própria vida. Yara limpou minha boca com atenção. Talvez suspeitasse de algo, mas ao ver que eu permaneci estática, apenas deu um sorriso sarcástico e se levantou. Tiago perguntou em voz baixa: "Tudo certo?" Yara respondeu de forma seca: "Se a dose fizer efeito, ela vai dormir como um cadáver esta noite." Ambos saíram do quarto, deixando a porta entreaberta. Ouvi Tiago caminhar até o corredor e fazer uma ligação. Sua voz era rápida, baixa e carregada de tensão. "Sim, ela já está em casa. Podemos dar andamento? Desta vez, precisamos liquidar o assunto de uma vez por todas." Aquilo soou como a minha sentença de morte. No hospital, eu ainda contava com o Dr. Wagner, com a equipe médica e com as câmeras de segurança. Mas naquela casa, cada parede, cada porta e cada copo de água eram potenciais ameaças. Eu não podia mais apenas jazer e escutar.
Se ficasse esperando que cometessem um erro, poderia morrer antes de obter as provas necessárias. Naquela noite, sob a escuridão do quarto, apertei o mini gravador em minha mão. O medo persistia, mas acima dele crescia uma nova determinação. A partir daquele momento, eu não era mais apenas uma mulher fingindo um coma para sobreviver. Eu seria a pessoa que registraria cada palavra, cada ato e cada pegada deles. Pois, para fazer uma víbora sair da toca, não se pode apenas ficar parado esperando a picada. É preciso induzi-la a rastejar diretamente para a armadilha. No segundo dia em casa, compreendi perfeitamente por que Tiago insistira tanto em me tirar do hospital. Ali, tudo estava sob suas rédeas. A porta do meu quarto ficava sempre ligeiramente aberta, não para ventilar, mas para facilitar a espionagem. Yara raramente se afastava. Sentava-se na poltrona perto da janela, mexendo no celular e, de tempos em tempos, erguia os olhos para me fitar com um olhar analítico. Toda vez que vinha limpar meu rosto ou trocar o lençol, ela observava atentamente minhas pálpebras e as pontas dos meus dedos, como se buscasse o menor deslize para reportar imediatamente a Tiago. Eu seguia com o meu papel. Meu corpo doía devido ao longo período de imobilidade, mas eu não ousava me mexer. O pequeno gravador do doutor Wagner estava escondido sob a fronha do travesseiro, na posição perfeita para captar qualquer conversa dentro do quarto. Sempre que alguém entrava, eu cerrava os punhos por baixo do cobertor, lembrando-me de manter a compostura. Eu sabia que naquela casa qualquer distração custaria minha vida. Naquela tarde, Dona Regina foi à cozinha preparar uma sopa. Tiago saiu para o jardim para fazer uma ligação e de repente o celular de Yara tocou. Ela olhou ao redor e, certificando-se de que eu continuava estática, saiu para o corredor para atender. Ela falava baixo, mas consegui captar fragmentos da conversa. Sim, estou de olho. Nenhum sinal de que vá acordar, mas essa mulher parece ser osso duro de roer. Em seguida, Yara afastou-se mais e o som dos seus passos sumiu escada abaixo. Pela primeira vez naquele dia, o quarto ficou em silêncio. Eu tentava acalmar minha respiração quando, vinda da sala, ouvi uma voz feminina desconhecida. Era uma voz aguda, repleta de uma arrogância muito particular. Muito esperto da sua parte escondê-la aqui. Olhando de fora, você realmente parece um marido devastado pela dor. Meu coração acelerou. Abri os olhos bem devagar, formando uma fresta suficiente para enxergar através da porta semi-aberta. Lá fora, uma mulher entrou vestindo um elegante vestido de seda creme, carregando uma bolsa de marca famosa. Sua postura era de extrema autoconfiança, como se ela fosse a dona da casa. Mesmo vendo apenas o seu perfil, eu a reconheci na hora. Era Letícia, uma mulher que há 6 meses havia ido à minha fábrica têxtil para apresentar uma proposta de parceria comercial. Na ocasião, ela queria que eu assinasse um contrato de fornecimento de tecidos a preços baixos para a sua nova rede de lojas de roupas. No papel, as margens de lucro pareciam tentadoras, mas, ao fazer uma análise de crédito histórico, descobri que a empresa dela tinha uma série de títulos protestados e frequentemente utilizava laranjas e CNPJs diferentes para escapar de credores. Recusei a proposta sem hesitar. Antes de sair do meu escritório naquele dia, Letícia sorriu com desdém e comentou: "Alana, você é cautelosa demais." E pessoas cautelosas demais raramente alcançam a verdadeira riqueza. Eu nunca imaginaria que aquela mulher reapareceria na minha casa, e justamente no momento em que eu estava entre a vida e a morte. Tiago entrou vindo do jardim. O tom de voz dele, ao falar com Letícia, era completamente diferente do que usava comigo ou com os parentes. Não havia ternura ou sofrimento, apenas impaciência e submissão. "O que você está fazendo aqui a essa hora?" "A Yara está lá em cima." Letícia riu de forma debochada. "Vim ver como andam as coisas. Suas mensagens são sempre as mesmas, dizendo que ela ainda não morreu." "Você acha que eu tenho tempo para ficar esperando você terminar esse seu teatrinho?" Tiago respondeu irritado. "Se eu não fizer o teatro, como vou colocar as mãos nos bens dela? Você acha que é fácil? No hospital tinha aquele médico em cima de mim o tempo todo, e aqui em casa preciso ser extremamente cuidadoso. Ela é muito esperta." Letícia colocou a bolsa sobre a mesa, com a voz cortante. "Você ainda acha que o prêmio principal são os 10 milhões de reais? Como a sua mente é limitada.
O ativo mais valioso de todos é a fábrica têxtil. Ela acabou de assinar um contrato de exportação para os próximos 2 anos. O fluxo de pedidos é garantido e os clientes já pagaram o sinal. Se conseguirmos transferir a fábrica para o nosso nome a tempo, aquilo vale no mínimo 50 milhões de reais. Você acha que eu me daria ao trabalho de te ajudar só por causa desses 10 milhões na conta dela? Deitada na cama, cada palavra dela era como um golpe no meu estômago. O alvo principal deles não era apenas o dinheiro deixado pelos meus pais. Eles queriam roubar a minha fábrica. O negócio que construí com meu próprio suor e lágrimas durante metade da minha vida, os colaboradores que me acompanhavam desde quando alugávamos um galpão pequeno, os contratos conquistados em noites sem dormir. Para eles, tudo não passava de mercadoria a ser usurpada. Tiago baixou o tom de voz, demonstrando apreensão. Mas os documentos da fábrica estão no nome da Alana, e o carimbo da empresa ela também escondeu. Se ela acordar, teremos um problema gigantesco. Letícia rebateu de imediato. Por isso mesmo, ela não pode acordar. Se ela abrir a boca, estamos liquidados. Lembre-se de uma coisa, apenas os vivos contestam. Para os mortos, apenas os documentos falam. Um silêncio tenso tomou conta do espaço. Pude ouvir o som de Tiago engolindo em seco. Ele perguntou em voz ainda mais baixa. E se algo der errado? Se houver investigação da polícia ou se o médico desconfiar, você vai me apoiar ou vai me deixar na mão? Letícia soltou uma risada fria e sarcástica. Tiago, as autoridades acreditam em laudos e papéis. No prontuário dela constará: coma de 7 dias, falência progressiva do organismo, parada cardíaca. O que haveria de suspeito nisso? Quanto à procuração, à confissão de dívida e ao termo de transferência de cotas, deixe tudo comigo. Seu único dever é continuar atuando como viúvo inconsolável até o fim. Compreendi toda a dimensão daquela conspiração. Aquilo ia muito além da ganância da família do meu marido. Era um plano meticuloso, arquitetado com conhecimento jurídico e empresarial, feito para converter o meu assassinato em uma transação legal de transferência de patrimônio. Tiago era cruel. Dona Regina era gananciosa, mas Letícia era o verdadeiro monstro. Ela não hesitava, não sentia medo e não dava valor à vida humana. Para ela, eu era apenas um obstáculo burocrático a ser eliminado para que ela pudesse se apossar de uma empresa altamente lucrativa. O barulho dos passos de Yara no corredor interrompeu o diálogo lá embaixo. Fechei meus olhos rapidamente e estabilizei minha respiração. No entanto, em meu peito, a revolta era total. Eu não estava lidando apenas com meu marido e minha sogra. Por trás deles havia uma mente muito mais fria, articulada e letal. A partir daquele instante, percebi que apenas provar a tentativa de envenenamento não bastaria. Eu precisava desmascarar Letícia antes que ela conseguisse me transformar em uma mera assinatura em um calhamaço de papéis falsificados. Após ouvir a conversa entre Tiago e Letícia, percebi que meu tempo estava se esgotando. As palavras daquela mulher martelavam na minha cabeça. Apenas os vivos contestam. Para os mortos, apenas os documentos falam. A frieza daquela frase me fez notar que se eu continuasse ali deitada, esperando por ajuda externa, acabaria de fato virando um nome em uma certidão de óbito. A partir daquele momento, forcei-me a fazer algo que nunca imaginei, planejar um contra-ataque a partir da minha situação de semivida. Quando Yara retornou ao quarto, eu permaneci imóvel. Ela se aproximou, inclinou-se e fitou meu rosto demoradamente. Talvez seu instinto captasse alguma mudança no ar, ou talvez sua cumplicidade no crime a obrigasse a estar em constante alerta. Yara ajeitou o lençol, mas sua mão deslizou por baixo do colchão, exatamente no ponto onde eu havia ocultado o gravador do Dr. Wagner. Meu coração quase parou. Se ela levantasse o tecido agora, seria o meu fim. Felizmente, naquele exato instante, ouvi Dona Regina gritar da sala. Yara, desça aqui 1 minuto. Dá uma olhada nesse aparelho de pressão. Está dando um resultado muito estranho. Yara parou o movimento, irritada, mas acabou se levantando. Antes de sair, inclinou-se sobre mim e sussurrou. É melhor a senhora continuar quietinha aí. Há coisas que, mesmo que a senhora acorde,
Se souber, sua vida nunca mais terá paz. Ela deu as costas e saiu, deixando a porta entreaberta. Esperei até que o som dos passos dela sumisse na escada antes de me mexer. Cada articulação do meu corpo doía intensamente, mas consegui girar o corpo com extrema cautela. Meu braço direito estava quase sem forças. Tive que usar a mão esquerda para tatear sob o colchão. Suor frio escorria pelo meu pescoço. No meu estado atual, aquele movimento simples parecia o esforço de escalar uma montanha. Finalmente, toquei o gravador. A pequena luz de LED continuava piscando, o que significava que a conversa de Tiago e Letícia fora gravada. Mas aquilo ainda não era o bastante. O doutor Wagner também havia me fornecido um celular antigo, com teclado físico, que estava escondido na dobra do colchão junto à parede, para o caso de eu precisar enviar um alerta de emergência. O aparelho estava no modo silencioso. Nele havia um aplicativo configurado para enviar arquivos de forma criptografada para o e-mail secreto do Dr. Wagner. Bastava que eu pressionasse um único botão 3 vezes seguidas para disparar os dados acumulados. O desafio era alcançá-lo sem que ninguém notasse. Eu mal havia tocado na borda do celular quando os passos de Yara voltaram a ecoar. Ela estava retornando muito rápido. Não havia tempo para recolher meu braço. Bateu um desespero momentâneo, mas meu instinto de sobrevivência falou mais alto. Relacei todos os músculos, permitindo que meu braço caísse de forma desajeitada para fora da cama, enquanto meus dedos começaram a tremer levemente, simulando espasmos involuntários. A porta se abriu. Yara parou na entrada. Dona Lana! Ela correu em minha direção, fitando meus dedos trêmulos. Mantive os olhos fechados, forçando uma respiração ofegante e simulando pequenos tremores pelo corpo. Yara entrou em pânico e gritou a plenos pulmões. Seu Tiago, venha rápido. Acho que a Dona Lana tá querendo acordar. Em menos de 30 segundos, Tiago entrou correndo. Pude ouvir sua respiração acelerada e o barulho dos chinelos de Dona Regina vindo logo atrás. Tiago segurou meu pulso com força. A dor subiu pelo meu braço, mas controlei qualquer reação consciente. Ele levantou uma das minhas pálpebras, encarando minha pupila como se quisesse arrancar a verdade dali. Alana, você está me ouvindo? No início, seu tom tentava soar afetuoso, mas logo deu lugar ao pavor real. Ao notar que eu não respondia, ele aproximou-se do meu ouvido e murmurou entre dentes. Se você realmente estiver acordando, eu vou fazer a sua vida se transformar em um inferno pior do que a morte. Aquelas palavras não eram para uma esposa, eram para um inimigo mortal. E foi aquela declaração que eliminou qualquer hesitação que eu ainda pudesse ter. Continuei imóvel, com o coração acelerado, mas com a mente fria como gelo. A partir daquele instante, o medo dele desapareceu de mim. Eu sentia apenas desprezo por mim mesma por ter um dia amado aquele homem. Dona Regina, ao lado, falou com a voz trêmula, destilando veneno. Precisamos aplicar a dose logo. Se ela acordar agora, não teremos mais tempo. Yara sentiu, embora uma ponta de pavor estivesse estampada em seus olhos. Ela também percebia que estavam indo longe demais. Naquela noite, como eu previra, Yara trouxe novamente o copo com o sedativo. O cheiro era ainda mais forte e o sabor amargo me causava náuseas só de aproximar o copo. Tiago permanecia ao lado da cama, de braços cruzados, enquanto Dona Regina vigiava atentamente meus lábios para garantir que eu engoliria. Eu sabia que, se ingerisse aquela quantidade, seria o meu fim definitivo. Quando Yara ergueu minha cabeça, deixei meu pescoço totalmente solto, como alguém sem sentidos. O líquido foi sendo despejado aos poucos. Segurei a maior parte sob a língua e simulei um movimento reflexo de deglutição para parecer real. No momento em que Yara se distraiu para pegar um lenço, aproveitando que meu rosto estava parcialmente coberto pelo cobertor, deixei o líquido escorrer para a gaze escondida na minha bochecha. O restante deixei babar pelo canto da boca, fingindo falta de controle motor. Yara franziu o senho e limpou meu rosto, mas Thiago estava ansioso demais para se atentar a esses detalhes. No meio da noite, com a casa em completo silêncio, decidi agir. Com as mãos trêmulas, puxei o celular antigo debaixo do colchão. A tela emitia um brilho fraco, mas o aparelho funcionava. Conectei o gravador ao celular, usando um pequeno cabo adaptador, e pressionei o botão de envio 3 vezes, exatamente como o Dr. Wagner instruíra. O envio do arquivo foi iniciado. A barra de porcentagem subia com extrema lentidão, fazendo meu coração saltar no peito. De repente, ouvi passos de Yara no corredor.
parando bem em frente à minha porta. Prendi a respiração, fixando os olhos na tela. 98%. 99%. Enviado com sucesso. Desliguei o aparelho imediatamente, escondi-o no vão do colchão e paralisei meu corpo. No exato instante em que Yara abriu a fresta da porta para espiar, eu já parecia uma paciente em estado terminal. Ela me observou por alguns instantes e finalmente se retirou. Deitada na escuridão, minhas mãos estavam encharcadas de suor frio, mas meus lábios esboçaram um leve sorriso. Pela primeira vez desde o coma, eu não estava apenas fugindo da morte. Eu havia desferido o meu primeiro golpe. Após o envio bem-sucedido da gravação naquela noite, achei que teria um momento de sossego. Mas eu estava enganada. Naquela casa, o silêncio nunca significava paz. Era apenas a calmaria que antecedia a tempestade. Fiquei deitada, atenta a cada mínimo som vindo do corredor. Yara continuava de vigília na porta. De vez em quando, ouvia-se o som monótono das suas unhas batendo na tela do celular, como um relógio cronometrando o fim da minha vida. Por volta das 11 da noite, o telefone de Tiago tocou na sala. O toque não estava alto, mas no silêncio da madrugada soou estridente. Pude ouvir Tiago atender com a voz abafada, tentando manter a calma. Alô. Houve uma pausa. Em seguida, seu tom tornou-se mais tenso e ríspido. Não dá. Se dermos uma overdose agora, vai levantar muitas suspeitas. Embora eu não pudesse ouvir a outra pessoa, tinha certeza de que era Letícia. Apenas ela tinha o poder de deixar Tiago acuado e obediente, como um cão adestrado. Pouco depois, a voz de Tiago ficou mais apressada e trêmula. Falar é fácil para você. Quem está deitada ali é a minha esposa. Se algo der errado, a polícia vai me interrogar primeiro. Tiago silenciou por alguns segundos antes de indagar com a voz trêmula. Então, vai parecer que ela se sufocou. E os papéis? Já está tudo realmente pronto? Aquela pergunta fez meu peito apertar. Eles já haviam traçado o passo final. No instante seguinte, Tiago murmurou. Tudo bem, entendi. Não vamos mais esperar. Ele desligou o aparelho de forma brusca. A casa voltou ao silêncio, mas agora era um silêncio carregado de perigo imediato. Ouvi os passos de Tiago vagando pela sala, ora rápidos, ora lentos, parando por longos intervalos. Ouviu-se o som de um copo de vidro batendo na mesa, uma garrafa de bebida alcoólica sendo aberta e o cheiro característico de álcool começou a invadir meu quarto. Ele estava bebendo. Se eu passar desta noite, resmungou Tiago sozinho, com a voz embargada pelo álcool e pelo pavor. Se eu passar por isso, serei um homem rico. Nunca mais precisarei me rebaixar diante de ninguém. Aqueles 10 milhões, a fábrica, esta casa. Tudo será meu. Ouvindo aquilo, tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. O homem que antes jurava que só precisava de mim para ser feliz agora, se embriagava sonhando com a fortuna que herdaria sobre o meu cadáver. Perto da meia-noite, a porta do meu quarto se abriu. Tiago entrou. Seu corpo exalava um odor forte de bebida que, misturado ao cheiro de antisséptico do quarto, criava uma atmosfera sufocante. Yara imediatamente se levantou. O senhor tem certeza disso? Tiago não respondeu. Ouvi o som da chave girando na fechadura por dentro. Clique. Aquele pequeno ruído ecoou como um trovão em meu peito. Yara encostou-se na porta, cruzando os braços. Em seus olhos já não havia qualquer encenação de profissionalismo, apenas a frieza de uma cúmplice paga para ficar calada. Tiago caminhou até a lateral da minha cama. Mantive os olhos fechados, mas sentia sua sombra cobrindo meu rosto. Ele depositou um objeto sobre a bandeja de metal. Ouviu-se um tilintar de vidro, seguido pelo som do plástico de uma seringa sendo rasgado. Eu sabia exatamente do que se tratava. Meu corpo inteiro parecia congelar, mas minha mente permanecia extremamente focada. Repetia para mim mesma: não entre em pânico. Não abra os olhos antes da hora. Se eu agir de forma precipitada, ele pode me imobilizar à força e aplicar a substância. Mas, se eu continuar estática, aquela agulha vai perfurar minha veia e minha vida se apagará. Tiago se inclinou sobre mim. Seu hálito alcoólico roçou minha pele. Ele passou a mão pelo meu cabelo, um carinho que agora me causava profunda repulsa. Alana chamou ele com a voz embargada, misturando compaixão e rancor. Se houver uma próxima vida, não seja uma mulher tão boba a ponto de confiar em alguém como eu novamente. Aquilo me causou um calafrio interno. Até o último instante, ele não se considerava culpado. Na mente dele,
O erro era meu por ter confiado, por ter sido cautelosa com meu dinheiro e por não ter morrido mais rápido. Ouvi o sussurro impaciente de Yara. Rápido, seu Tiago. Se o senhor hesitar agora, eu não me responsabilizo pelas consequências. Tiago segurou meu braço esquerdo. Seus dedos estavam frios e trêmulos. Pela primeira vez percebi que ele também estava apavorado. Não pela minha morte, mas pelas consequências dela. Ele ergueu a manga da minha roupa e passou um algodão com álcool na dobra do meu cotovelo. Senti a ponta da agulha encostar na minha pele. Naquele milésimo de segundo, o rosto dos meus pais passou pela minha mente. Depois a minha fábrica, o Dr. Wagner e a gravação que eu conseguira enviar. Não, eu não morreria ali. Não permitiria que eles me transformassem em um corpo sem vida, para depois chorarem falsamente no meu velório. No exato momento em que a agulha ia perfurar minha pele, reunindo cada gota de energia que ainda me restava, dei um safanão violento com o braço. Minha mão atingiu em cheio o braço de Tiago. A seringa voou de suas mãos, caindo no chão e rolando para debaixo do armário de remédios. Tiago cambaleou para trás. Yara empalideceu na hora, correndo em minha direção, olhando em pânico para a seringa debaixo do armário e depois para mim. O que o senhor fez? E se ela tiver acordado de verdade? Sua voz revelava um pavor genuíno. Tiago permaneceu paralisado, branco como papel. O efeito do álcool pareceu sumir de sua mente em um instante. Comecei a me debater na cama, simulando espasmos musculares, emitindo gemidos baixos e sufocados, simulando uma crise convulsiva típica de um paciente em coma. O movimento não era nítido o suficiente para que tivessem certeza de que eu recuperara a consciência, mas bastou para deixá-los aterrorizados. Yara segurou meu pulso rapidamente, checou meus batimentos e olhou feio para Tiago. É perigoso, seu Tiago. Se o senhor aplicar isso agora e ela tiver uma complicação visível, não teremos como justificar. Tem câmeras no corredor externo, tem os empregados lá embaixo, sem falar naquele médico do hospital. O senhor quer ir para a cadeia e me levar junto? Tiago se abaixou e recolheu a seringa com as mãos trêmulas. Ele me encarava com um misto de ódio e total confusão. Após um silêncio tenso, ele murmurou. Vamos esperar mais um dia. Se amanhã ela não apresentar piora natural, eu mesmo acabo com isso com minhas próprias mãos. Ele guardou a seringa no bolso e saiu do quarto. Yara ficou estática por alguns segundos, encarando-me com desconfiança. E finalmente saiu, fechando a porta. Fiquei deitada, banhada em suor frio. Meu coração batia tão forte que temi que o monitor cardíaco me entregasse. Eu havia acabado de escapar da morte, mas aquilo era um alerta claro. Meu tempo havia se esgotado. Se eu não mudasse o rumo das coisas até a noite seguinte, Tiago cumpriria sua promessa. E em uma próxima tentativa, talvez eu não tivesse forças para reagir. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol atravessaram a cortina, decidi que não podia mais adotar uma postura passiva. O ocorrido na noite anterior provou que Tiago estava disposto a tudo. Se eu continuasse fingindo um coma profundo, ele simplesmente tentaria outra abordagem rápida. Mas se eu me levantasse de uma vez, estaria me colocando em risco imediato. Eu precisava gerar dúvida na mente de Tiago. Precisava deixá-lo apavorado com a possibilidade de eu acordar a qualquer momento. Minha condição física ainda não me permitia falar abertamente, mas o pânico dele o forçaria a chamar Letícia, atraindo-a diretamente para o cenário. Por volta das 9 da manhã, Yara entrou no quarto com uma bacia de água morna e uma toalha para fazer minha higiene. Seu semblante era o mesmo de sempre, mas seus olhos revelavam cansaço e extrema tensão. Certamente a noite anterior a deixara sem dormir. Ela colocou a bacia na mesa e começou a passar a toalha em meu pescoço. Nesse momento, fiz com que o dedo indicador da minha mão esquerda se movesse lentamente, simulando um reflexo nervoso involuntário. Yara parou imediatamente. Ela inclinou-se sobre mim, examinando minha mão com atenção. Esperei alguns segundos e fiz o dedo tremer novamente, de forma um pouco mais nítida. O semblante dela mudou por completo. Ela largou a toalha na bacia e correu até a porta. Seu Tiago! Venha rápido, a dona Lana. O dedo dela se moveu. Em menos de um minuto, Tiago entrou esbaforido no quarto. Estava desgrenhado, com olheiras profundas e a camisa meio desabotoada. Sua habitual máscara de controle havia sumido, dando lugar ao pavor absoluto. Ele correu até a cama e segurou minha mão. Alana! Alana! Você está me ouvindo? Sua voz tremia de puro medo. Simulei uma reação fraca.
Minhas pálpebras tremeram levemente e meus lábios se moveram sem emitir som, enquanto acelerava minha respiração como se estivesse tentando emergir de um sonho pesado. Tiago aproximou seu rosto do meu, com os olhos arregalados de pânico. Alana, se você estiver me ouvindo, aperte a minha mão. Não apertei, apenas passei levemente meus dedos pela palma dele e os deixei relaxar novamente. Aquela reação sutil o deixou na dúvida se era algo consciente ou apenas um espasmo. Dona Regina entrou correndo, pálida como um fantasma, e olhou para Tiago. Como pode ser? Ontem à noite, ela quase entregou o plano. Tiago a cortou rispidamente. Mãe, calha a boca! Então virou-se para Yara. Você tem certeza? Não pode ser apenas um reflexo comum? Yara respondeu baixo. Não posso garantir 100%. Mas se ela estiver acordando, nossa situação fica extremamente complicada. Um silêncio pesado dominou o quarto. Eu podia sentir o pavor que emanava deles. Para mim, fora apenas um movimento de dedo. Para eles, era o prenúncio da ruína. Tiago começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos no cabelo e murmurando. Não pode ser, ela não pode acordar agora. Os papéis não estão prontos, os ativos não foram transferidos, não pode ser. Por fim, ele pegou o celular e saiu para a varanda para ligar para Letícia. A porta estava entreaberta, o que me permitiu ouvir partes da ligação. Venha para cá agora mesmo. Ela começou a apresentar reações. Não estou brincando. Se ela abrir os olhos e disser uma única palavra, estamos todos arruinados. A voz dele estava prestes a quebrar. Não sei o que Letícia respondeu do outro lado, mas Tiago apenas segurou o aparelho com força e finalizou. Tudo bem. Tô esperando. Cerca de 1 hora depois, Letícia chegou. Ao contrário de sua visita anterior, ela não parecia uma executiva prestes a ir para uma reunião de negócio. Vestia roupas escuras, com o cabelo preso em um coque firme e carregava uma bolsa de couro de tamanho médio. Ao entrar no quarto, ela me encarou friamente por um longo tempo, como se estivesse diante de um incômodo obstáculo. Ela realmente se moveu? Questionou Letícia. Yara confirmou com a cabeça. Tiago completou apressado. Veja você mesmo. Para mim, ela tá prestes a acordar. Ontem à noite ela até teve espasmos quando eu ia... O olhar afiado de Letícia cortou a fala dele imediatamente. Você tem coragem de falar sobre isso na frente de terceiros? Quer ir para a cadeia sozinho? Tiago emudeceu no mesmo instante. Dona Regina também não ousou abrir a boca. Naqueles segundos, ficou claro para mim que Letícia era a verdadeira arquiteta de tudo. Tiago era cruel, mas covarde. Dona Regina era gananciosa, mas impulsiva. Já Letícia era fria, calculista e implacável o suficiente para estruturar toda a fraude. Ela se aproximou da cama e ergueu minha pálpebra com os dedos. Tentei manter minha pupila estável, mas permiti um leve tremor involuntário. Letícia observou por instantes e deu um sorriso de desdém. Sim, há sinais de recuperação de consciência. Se deixarmos mais um dia e ela conseguir falar, todos vocês vão parar na prisão. Dona Regina começou a tremer de medo. O que nós fazemos agora, Letícia? Letícia soltou minha pálpebra e limpou os dedos com um lenço de papel, demonstrando nojo, como se tivesse tocado em algo sujo. Deixem comigo. Uma mulher como ela não pode ter a menor chance de abrir a boca. Aquelas palavras fizeram meu sangue congelar, mas ao mesmo tempo era exatamente o que eu planejava. Letícia decidira agir pessoalmente. A partir daquele instante, ela não podia mais se esconder atrás de Tiago. Bastava mais um passo para que ela deixasse provas definitivas de sua culpa. Assim que os três saíram do quarto para discutir os detalhes, reuni minhas forças e peguei o celular antigo sob o colchão. Digitei uma mensagem curta que já havia elaborado para o Dr. Wagner. Eles vão agir hoje. Minhas mãos tremiam tanto que quase errei os botões, mas a mensagem foi enviada. Desliguei o aparelho e o ocultei novamente. Do corredor, ouvi a voz fria de Letícia. Não vamos esperar a noite. Vamos resolver isso hoje mesmo. Os papéis já estão prontos. O mais importante é que ninguém entre em pânico. Tiago indagou apreensivo. Tem certeza de que vai dar certo? Letícia ironizou. Seu único dever é chorar de forma convincente. Seja o viúvo desolado. O resto, deixa comigo. Eu prestava atenção em cada detalhe. Tiago perdera o controle, Dona Regina estava apavorada, Yara hesitava e Letícia, a mentora intelectual da fraude, finalmente assumira a linha de frente. Eu já possuía gravações, mas precisava de algo incontestável para derrubá-los todos de uma vez. Se eu agisse precipitadamente, corria o risco de ser eliminada antes que o socorro chegasse. Por isso, fechei meus olhos novamente, aguardando o momento oportuno para desmascará-los.
de forma definitiva. Naquela tarde, o chalé estava sob um silêncio absoluto, mas era aquele silêncio que precede o desastre. Fiquei deitada, controlando minha respiração. A mensagem fora enviada ao Dr. Wagner, mas eu não sabia se ele a recebera ou quanto tempo levaria para chegar vindo de Americana. Naquele quarto fechado, cada minuto parecia uma corda se apertando em meu pescoço. Por volta das 3 da tarde, ouvi o som de um carro estacionando no cascalho da entrada. Não era o carro de Tiago. O motor era silencioso e a porta foi fechada com elegância. Logo em seguida, o som de saltos altos ecoou no piso de pedra da entrada. O ritmo era lento, firme e decidido. Ouvi Dona Regina cumprimentá-la com submissão. Letícia, que bom que você chegou. Eu já estava morrendo de medo aqui. Letícia limitou-se a responder de forma seca. Onde estão eles? A porta do meu quarto foi aberta e o cheiro de um perfume caro e marcante invadiu o ambiente. Letícia entrou. Estava impecável, como se estivesse prestes a assinar um grande contrato de negócios. Vestia um modelo preto na altura dos joelhos com uma corrente fina de ouro no pescoço e trazia uma pequena bolsa de couro legítimo. Ninguém imaginaria que dentro daquela bolsa elegante estava o instrumento que decidiria o meu destino. Yara, que estava sentada perto da porta, levantou-se imediatamente. Letícia encarou com frieza e ordenou que saísse. Yara hesitou. Mas o seu Tiago pediu para eu ficar de vigília ao lado da dona Alana. Letícia sorriu de forma desdenhosa. Eu mandei sair. Ou você prefere que seu nome conste no inquérito policial se algo der errado por aqui? Diante da ameaça, Yara empalideceu, olhou para Tiago buscando apoio, mas ele desviou o olhar. Ela retirou-se em silêncio, trancando a porta por fora. Agora, restávamos no quarto, apenas eu, Tiago, Dona Regina e Letícia. O ar parecia pesado. Letícia colocou a bolsa sobre a mesa de cabeceira e abriu o zíper lentamente. Aquele som metálico fez meu coração dar um salto. Ela se aproximou da cama, inclinou-se e ergueu minha pálpebra novamente. Forcei minha pupila a não reagir, mantendo a simulação de um estado de semiconsciência. Ela checou meu pulso, minha respiração e largou meu braço com desdém. A recuperação é real. Mais um dia e tudo vai por água abaixo. Tiago engoliu em seco. Eu podia ver o movimento de sua garganta. Mas se ela falecer aqui em casa, como vamos justificar para a polícia depois? Sua voz oscilava. Letícia virou-se e o encarou com profundo desprezo. Uma paciente que acabou de voltar de um coma longo de 7 dias, debilitada, sofrendo uma parada cardíaca fulminante. O que há de estranho nessa versão? O crucial é que todos os papéis estejam devidamente assinados antes que ela dê o último suspiro. Ouvindo as ordens, Dona Regina apressou-se em retirar uma pasta calhamaço de sua bolsa e entregá-la. Aqui, Letícia, está tudo pronto conforme você instruiu. A procuração, a confissão de dívidas e a transferência da fábrica têxtil. A assinatura da Alana já consta nos documentos. Ao ouvir sobre a assinatura, contive a respiração. Letícia folheou os papéis com um sorriso ardiloso. Cópia escaneada do contrato antigo? Dona Regina sentiu empolgada. Sim, daquele contrato de locação do ano passado. Mandei o Tiago copiar os traços exatamente igual. Fiquei horrorizada. Eles não queriam apenas me matar, queriam garantir que juridicamente constasse que eu voluntariamente transferira todo o meu patrimônio para as mãos deles. Dinheiro, fábrica, contratos, tudo pareceria uma quitação de dívida legítima. Letícia retirou uma folha e entregou a Tiago. Assine aqui como cônjuge e tutor legal dela. Assim que ela falecer, você declara publicamente que a fábrica estava atolada em dívidas e precisou ser vendida com urgência. A compradora, obviamente, será a minha empresa. Tiago pegou o documento com as mãos trêmulas. E quanto aos funcionários? Principalmente a Beatriz, a contadora-chefe. Ela é muito perspicaz, não vai aceitar fácil. Letícia deu uma risada de desdém. A Beatriz já não é problema. Eu já fiz contato com a Juliana, aquela ex-contadora da Lana. Ela ainda tem cópias de alguns balancetes antigos da empresa. Só precisamos alterar alguns números para simular que a Lana tinha uma dívida antiga comigo. Os mortos não sobem ao tribunal para se defender, Tiago. Cada palavra dela demonstrava um cálculo frio e perverso. Aquela contadora, Juliana, que eu havia demitido anteriormente por desvio de conduta, agora atuava como aliada deles. Tiago hesitou por um longo momento antes de perguntar com voz trêmula. Letícia, você garante que eu vou receber a minha fatia de tudo isso?
O quarto ficou em silêncio. Letícia mediu Tiago de cima a baixo com um olhar de profunda superioridade. Você acha que só por ser o marido tem alguma relevância aqui? Sem a minha estrutura, você não passa de um sujeito endividado dependente da mãe. O rosto de Tiago ficou vermelho de vergonha. Dona Regina pareceu constrangida, mas nenhum dos dois ousou contestar. Letícia simplesmente ignorou o orgulho deles. Colocou a pasta sobre a mesa de cabeceira e ordenou: tudo precisa ser finalizado hoje. Vocês dois assinem esses documentos primeiro. Só depois cuidamos dela. Não invertam a ordem das coisas. Dona Regina perguntou apreensiva. Você tem certeza de que não teremos problemas jurídicos depois, Letícia? Ela respondeu ríspida. Nosso maior problema jurídico agora é o fato de essa mulher ainda estar respirando. Enquanto discutiam, minha mão esquerda deslizou milímetro a milímetro sob o colchão. O celular antigo continuava lá. Eu já havia ativado a gravação de áudio desde o início, mas a bateria estava no fim. Não ousei me mover mais, apenas mantive o dedo indicador posicionado sobre o aparelho, como se fosse minha última tábua de salvação. Letícia abriu sua bolsa e retirou uma seringa lacrada e um pequeno frasco de vidro contendo um líquido incolor. A luz do entardecer que passava pelas frestas da cortina refletiu na ponta da agulha, projetando um brilho metálico e sinistro. Tiago recuou um passo. Dona Regina cobriu a boca, horrorizada. Letícia, contudo, permanecia impassível, como se estivesse prestes a assinar um documento de rotina. Ela colocou a seringa na bandeja de metal. Assinem os papéis. Hoje ela parte... O ar do quarto parecia rarefeito. Dona Regina aproximou a pasta da cama. Tiago estava ao lado, pálido, tentando conter o nervosismo. Letícia retirou uma almofada de carimbo da bolsa. Se ela não tiver forças para assinar o termo final, usem a impressão digital do polegar dela. A digital de alguém em coma tem validade jurídica se houver testemunhas. Dona Regina segurou meu pulso esquerdo, a mesma mão que tantas vezes preparou refeições para ela, transferiu recursos para seus cuidados e lhe deu presentes de valor nas festas de fim de ano. Agora, ela manipulava meu braço como se fosse um pedaço de madeira. Ela posicionou meu polegar acima da almofada de tinta para carimbar o documento falso que me despojaria de tudo. Meus músculos estavam totalmente contraídos sob o cobertor. O celular sob o colchão continuava gravando. Se nada acontecesse agora, eu seria forçada a carimbar o papel e, em seguida, aquela agulha selaria o meu fim. No exato momento em que meu polegar ia tocar a tinta, ouviu-se o barulho violento da porta da frente sendo aberta com força no andar de baixo. Alguém chamou em tom alto e irritado. Dona Regina, Tiago, onde vocês estão? Os três sobressaltaram-se no quarto. Dona Regina, no susto, soltou meu braço. Tiago virou-se rapidamente para a porta. Letícia franziu a testa com irritação. Segundos depois, Lucas, o irmão caçula de Tiago, apareceu na entrada do quarto. Ele sempre fora visto pela família como alguém sem rumo na vida, vivendo de pequenos empréstimos e negócios mal-sucedidos. Ele frequentemente me pedia ajuda financeira, alegando querer recomeçar a vida. Embora eu o repreendesse, no fundo sempre o auxiliava secretamente. Talvez por isso ele fosse o único naquela família que me via como um ser humano, e não apenas como uma fonte de dinheiro. Dona Regina tentou bloquear a entrada do quarto. Quem te deu permissão para entrar no quarto da sua cunhada? Lucas não respondeu. Seus olhos foram direto para a pasta de documentos na mesa, a almofada de carimbo e finalmente focaram na seringa sobre a bandeja. Seu semblante mudou rapidamente de confusão para choque e por fim para indignação pura. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou ele com a voz trêmula de revolta. Tiago segurou Lucas pelo colarinho. Isso não é da sua conta. Se veio aqui atrás de dinheiro para pagar suas dívidas, pegue e suma, mas feche a boca. Dessa vez Lucas não recuou. Ele empurrou Tiago com força e o encarou nos olhos. Você acha que eu sou idiota? Eu sei que vocês estão planejando acabar com a vida da Alana. Eu ouvi vocês dois, na cozinha, conversando sobre aumentar a dose do sedativo para ficar com os 10 milhões dela. Eu até peguei um pouco daquele pó que a mãe escondeu e levei para um amigo meu que é farmacêutico. Ele confirmou que é um sedativo de tarja preta extremamente forte que em altas doses causa parada respiratória. Tiago avançou enfurecido. Você enlouqueceu de vez? Lucas não recuou do confronto. Eu posso ter pedido muito dinheiro emprestado para a Alana. Ela brigava comigo sim, mas sempre me ajudava no final. Ela nunca me olhou com superioridade. Mas você, o próprio marido dela, consegue ser pior do que um estranho. As palavras de Lucas tiraram Tiago do sério.
Ele desferiu um soco que atingiu o rosto do irmão. Lucas cambaleou e chocou-se contra a mesa de cabeceira, mas manteve-se de pé. Uma briga física teve início no quarto. Na confusão, Lucas acabou chutando com força a perna da mesa pequena no canto do quarto. A mesa tremeu, fazendo a bandeja com a seringa cair no chão. Mais importante do que isso, o tecido que cobria a mesa deslizou, revelando uma pequena luz vermelha que piscava de forma intermitente. O que é aquilo? Apontou Letícia, sendo a primeira a notar. Todos os olhares se voltaram para o canto da mesa. Tratava-se de uma microcâmera de segurança. Ela havia sido instalada de forma oculta pela equipe do doutor Wagner no primeiro dia em que cheguei ao chalé. Tiago tentou correr em direção ao dispositivo, mas Lucas o segurou por trás. Tarde demais, Tiago. Tudo o que aconteceu aqui, desde que entrei, já foi transmitido e gravado. Tiago encarou o irmão com profundo ódio. Você traiu a sua própria família? Lucas respondeu ofegante. Não fui eu quem traiu a família, Tiago. Foi você quem traiu a única pessoa que nos tratou como família de verdade nesta vida. Foi ali que compreendi que a chegada de Lucas não fora obra do acaso. O Dr. Wagner certamente havia entrado em contato com ele após receber os arquivos que enviei. Lucas era a peça surpresa usada no momento crucial para reunir todos os suspeitos no mesmo quarto diante de uma gravação em tempo real. Eu continuava imóvel na cama, mas as lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto. Naquele ninho de cobras ainda havia um coração que preservava a decência. E eu sabia que a farsa deles havia chegado ao fim. Letícia foi a primeira a recuperar a compostura. Ao perceber a luz vermelha da câmera, compreendeu que o plano estava arruinado. Suas feições endureceram. Ela ordenou a Yara, que assistia tudo da porta. Tranque a porta por fora. Não deixe ninguém sair deste quarto. Yara, em pânico total, obedeceu imediatamente, girando a chave. Clique. O barulho da tranca ecoou. Dona Regina gritou em desespero. Não deixem o Lucas sair. Se ele chamar a polícia, estamos arruinados. Tiago, completamente desequilibrado pelo pânico, abaixou-se e recolheu a seringa do chão. Não me resta outra alternativa, gritou ele, avançando em minha direção. Se ela sobreviver, eu estou acabado. Vocês não entendem? Ele deu 2 passos rápidos para frente, posicionando a ponta da agulha a poucos centímetros da minha pele. Naquele exato milésimo de segundo, abri meus olhos. Não apenas uma fresta, mas abri-os por completo, encarando-o fixamente. O quarto mergulhou em um silêncio sepulcral, como se o tempo tivesse congelado. A seringa parou no ar, na mão trêmula de Tiago. Seus olhos arregalaram-se em puro pavor, como se estivesse diante de uma assombração. Dona Regina cambaleou para trás, quase caindo. Yara permaneceu estática junto à porta. Até Letícia demonstrou um leve sobressalto em sua habitual frieza. Encarei o homem que ainda constava como meu marido. Minha voz saiu rouca, mas firme e carregada de determinação. Você tem razão, Tiago. Se eu viver, você está acabado. Tiago recuou, trêmulo. A seringa escapou de seus dedos, caindo ruidosamente no chão. Ele gaguejou, perplexo. Au, Alana, desde quando você está acordada? Dona Regina gritou em pânico. O que você ouviu? Lucas aproximou-se rapidamente e ajudou a apoiar minhas costas para que eu pudesse ficar parcialmente sentada. Olhei para cada um deles, um de cada vez, desde quando a minha sogra instruiu meu marido a aumentar a dose para roubar os meus 10 milhões de reais. Desde quando meu marido planejava me interditar judicialmente para usurpar tudo o que construí. Desde quando vocês decidiram conspirar para me transformar em um cadáver antes da hora. Isso é mentira. Você estava em coma profundo. Não teria como ouvir nada. Tentou mentir Dona Regina, desesperada. Sorri com amargura. Sim, eu estava em coma. Por isso vocês conseguiram encenar aquele papel de familiares dedicados diante das enfermeiras do hospital, mas por trás arquitetavam a minha morte. Vocês são atores fantásticos. Uma pena que aquela câmera ali seja ainda melhor. Ao ouvir a palavra câmera, Letícia reagiu rapidamente. Ela avançou em direção à mesa, recolheu a pasta de documentos e o meu celular antigo que estava na beira do colchão. Jogou o aparelho no chão e pisou nele com o salto do sapato com toda a força, reduzindo-o a caco. Sem as gravações desse aparelho, você não passa de uma paciente confusa com delírios pós-coma, sibilou ela com frieza. Encarei os destroços do celular e dei um sorriso de satisfação. O primeiro sorriso real em muitos dias. Por que se deu ao trabalho de destruir o telefone?
A câmera ali no canto continua transmitindo e gravando tudo em tempo real. Letícia. Letícia sobressaltou-se, virando-se rapidamente. A pequena luz vermelha continuava piscando de forma regular. O semblante dela, sempre impecável, finalmente desmoronou em uma palidez cadavérica. Naquele exato instante, batidas violentas ecoaram na porta do quarto. Abram a porta. É a polícia. Segundos depois, a porta foi arrombada. O Dr. Wagner entrou primeiro, seguido pelo Dr. Henrique, o advogado de confiança do meu pai, e por vários policiais armados. O quarto que quase testemunhou o meu fim havia se transformado instantaneamente em uma cena de crime da qual ninguém poderia escapar. A primeira a perder as estruturas foi Yara. Ao ver a força policial, ela desmoronou em um canto do quarto, tremendo tanto que a bandeja de instrumentos médicos na mesa começou a vibrar. Tiago permanecia estático ao lado da cama, completamente sem cor no rosto. Dona Regina olhava alternadamente para o Dr. Wagner e para mim, ainda sem acreditar que a nora que ela já considerava enterrada estava ali sentada, viva. Letícia permaneceu imóvel por instantes, mas logo tentou recuperar sua postura de superioridade. Um dos policiais ordenou que ninguém saísse do lugar. A seringa no chão foi recolhida e colocada em um saco de evidências. O frasco com a substância trazido por Letícia, a pasta de documentos falsificados, a almofada de carimbo e o restante do pó que Dona Regina guardava foram apreendidos cuidadosamente. Os elementos que seriam usados para minha morte tornaram-se as provas que selariam o destino deles. Isso é um tremendo mal-entendido, declarou Letícia, tentando manter a voz firme. Eu sou apenas uma parceira de negócios que veio fazer uma visita de cortesia à dona Alana. Não tenho qualquer envolvimento com essas substâncias ou decisões familiares. Ela lançou um olhar ameaçador para Tiago. No entanto, Tiago já estava psicologicamente destruído demais para compreender o aviso. Não tente jogar a culpa toda em mim, gritou ele, desesperado. Foi você quem disse que ela precisava morrer para que pudéssemos assumir o controle da fábrica. Foi você quem ordenou a falsificação de todas essas assinaturas. O Dr. Henrique, advogado do meu pai, abriu seu notebook e pressionou o play. Uma gravação de áudio nítida e clara ecoou pelo quarto. Não vamos esperar a noite. Vamos resolver isso hoje mesmo. Os mortos não se defendem, Tiago. Era a voz de Letícia, captada pelo gravador que eu acionara na noite anterior. Em seguida, ouviu-se a voz de Tiago questionando sobre a documentação e Letícia detalhando friamente como usaria balancetes falsificados para simular uma dívida e tomar a fábrica têxtil. O quarto mergulhou em silêncio absoluto. Cada frase reproduzida destruía qualquer possibilidade de defesa. Letícia paralisou. Sua expressão de frieza deu lugar ao pavor real. Percebendo que Letícia não seria capaz de salvá-la, Dona Regina mudou de tática imediatamente. Ela levou as mãos ao peito e jogou-se no chão, chorando copiosamente. Seu policial, eu sou apenas uma senhora idosa de saúde frágil. Eu não sabia de nada disso. Eles me disseram que era apenas um suplemento de vitaminas para ajudar na recuperação dela. Eu amo a minha nora como se fosse minha filha. A culpa é toda deles, do meu filho Tiago e dessa mulher sem escrúpulos. Ela apontava o dedo acusador contra o próprio filho. Lucas, ao meu lado, deu um sorriso amargo. Mãe, até no último segundo a senhora tenta culpar os outros? Não foi a senhora quem disse que se a Lana morresse a nossa família finalmente teria uma vida mansa? Eu também tenho provas, mãe. Lucas retirou seu celular do bolso e o entregou a um dos policiais. Aqui dentro tem a gravação da conversa deles na cozinha e a foto do produto químico que ela usou para dopar a Alana, policial. Dona Regina desabou no chão, sem forças. A máscara de sogra carinhosa e tradicional que por anos me cobrava deveres domésticos desmoronara por completo. O Dr. Wagner colocou o laudo laboratorial sobre a mesa. No sangue da Lana foi encontrada uma alta concentração de uma substância sedativa de uso controlado, totalmente ausente em nosso protocolo de tratamento. O composto químico da amostra trazida pelo Lucas é idêntico ao detectado nos exames. Trata-se de uma clara tentativa de homicídio qualificado mediante envenenamento. Tiago, sem qualquer margem de defesa, caiu de joelhos ao lado da minha maca. Alana, por favor, nós somos marido e mulher. Tenha piedade de mim. Eu estava atolado em dívidas e fui coagido pela Letícia. Me perdoe. Olhei para ele de cima e pela primeira vez percebi que não sentia absolutamente nada por ele, nem amor, nem ódio, apenas um profundo cansaço.
Quando você estava com aquela seringa apontada para o meu braço, você se lembrou em algum momento de que eu era a sua esposa? Perguntei calmamente. Tiago abaixou a cabeça, sem respostas. O homem que jurara me proteger diante do altar fora, quem me conduzira até a beira do precipício. Ninguém mais se pronunciou. O teatro de máscaras havia chegado ao fim. Toda a rede de mentiras e ganância desmoronara diante dos meus olhos. E a minha maior sensação de alívio não foi ver a polícia levar-los algemados, mas sim ter tido a coragem de encarar a realidade de frente. Eu sobreviver àquela provação não para implorar pelo afeto de ninguém, mas para fazer valer a justiça por mim mesma. Nos dias subsequentes, os trâmites correram de forma muito mais célere do que eu previa. O chalé que antes eu considerava o lar da nossa família foi isolado com fitas amarelas da polícia e passou por perícia detalhada. A acusação inicial de tentativa de homicídio expandiu-se, revelando uma quadrilha voltada para fraudes financeiras e falsificação de documentos de grande porte. Durante as investigações, descobriu-se que aquele método de estelionato já havia sido aplicado por Letícia contra outros empresários no passado. Yara, a falsa enfermeira, colaborou rapidamente com os investigadores em troca de redução de pena. Tiago, com o psicológico abalado, entregou todos os detalhes do esquema, desde as suas dívidas com jogos de azar até as ameaças de cobrança feitas por Letícia. Dona Regina optou pelo silêncio durante todo o processo. Nas poucas vezes em que me viu nas audiências judiciais, seu olhar já não transmitia arrogância, mas sim um temor profundo. Lucas recebeu o benefício da delação premiada por sua atuação crucial como testemunha-chave do caso. No dia em que ele veio se despedir de mim no hospital antes de responder em liberdade provisória, ele limitou-se a dizer baixo: "Me perdoe, Alana, por não ter agido logo no primeiro momento. Eu não guardava rancor dele. Compreendo que às vezes as pessoas precisam acumular muita coragem para enfrentar seus próprios familiares em nome do que é certo. O mais importante é que na hora decisiva ele fez a escolha correta." O processo de divórcio de Tiago foi concluído rapidamente, sem maiores discussões. Ao assinar a certidão de divórcio, não senti alívio exagerado. Tampouco dor, havia apenas uma sensação de leveza e encerramento, como quem finalmente tranca uma porta que esquecera aberta por muito tempo. Os 10 milhões de reais permaneceram intactos na minha conta, salvaguardados pelo planejamento minucioso do meu falecido pai. Utilizei parte desses recursos para modernizar o maquinário da minha fábrica têxtil e direcionei uma quantia significativa para a criação de uma fundação de amparo a mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. Meus colaboradores me receberam com festa na fábrica. "Que alegria ter a senhora de volta, dona Lana", disseram eles ao me abraçar. Ao ouvir aquela saudação sincera, senti meu peito se aquecer novamente. O julgamento dos acusados ocorreu sem grandes surpresas. O conjunto de provas técnicas, os áudios e as imagens da câmera eram irrefutáveis. No encerramento da sessão, Tiago olhou em minha direção e murmurou: "Eu errei com você, Alana." Apenas balancei a cabeça em negação. "Você não errou por acaso, Tiago. Você fez uma escolha consciente no momento em que decidiu que a vida da sua esposa valia menos do que um maço de dinheiro. Para mim, Luz, cumprir pena na prisão não era um ato de vingança pessoal. Era apenas colocar as coisas nos seus devidos lugares para que eu pudesse fechar aquele capítulo doloroso para sempre." Alguns meses depois, parei diante dos portões principais da minha fábrica em Americana. O letreiro com o nome da empresa havia sido revitalizado e brilhava sob a luz da manhã. Fiquei observando aquela fachada por um longo tempo, sentindo que todo o peso que carreguei por anos finalmente havia desaparecido. Aqueles 7 dias em que estive em coma não serviram apenas para me recuperar de um envenenamento, serviram para me libertar de um casamento que vinha me intoxicando silenciosamente há muito tempo. Às vezes, um ser humano precisa ser levado ao limite extremo entre a vida e a morte, para compreender de fato o que merece ser preservado e o que precisa ser deixado para trás. E a lição mais valiosa que extraí de tudo isso é que a nossa verdadeira jornada de vida só começa de fato quando encontramos a determinação necessária para sepultar de vez o passado e aqueles que tentaram nos destruir pelo caminho.